Na hora que eu estava defendendo o meu requerimento a respeito da solicitando os horários e até mesmo o espelho do ponto dos médicos do nosso município, na sexta-feira eu fui chamada. A princípio, quem reclamou comigo foi uma mãe, que também é professora. Também reclamou comigo a respeito disso uma outra mãe que estava lá na escola Érico Veríssimo. E por último foi a Laci, quem me ligou. Todos conhecem que ela estava com o sobrinho dela no hospital, desde quinta-feira à noite internado, e precisava de um atendimento. E por não saber do que se tratava, a doutora Letícia só iria atendê-lo caso fosse feito um laudo pediátrico. E não tinha pediatra, porque a doutora Cristiana Fraga estava ausente da cidade, que havia tido uma dispensa. A história, quando começou, a primeira vez, quando eu soube que a doutora Cristiana Fraga não estava, eu liguei para a secretária Rose e perguntei o que havia acontecido. Já que ela se trata de um contrato jurídico, se esse contrato teria direito a uma dispensa, já que a pessoa foi contratada do dia 24 de janeiro ao dia 24 de abril, por 3 meses e ganhando o valor de R$156 mil. No dia, a secretária me informou que no período de dezembro, a doutora Cristiana teria coberto alguns plantões e que teria trabalhado, então, a mais, e que ela considerava desumano não dar agora essa folga para a doutora Cristiana. E o meu ponto de vista é que é desumano deixar a população da forma como ela ficou. Porque além da Laci, que estava com o sobrinho dela lá internado precisando desse laudo, e eles ficaram por várias horas tentando vaga zero e não estava conseguindo, aí a Laci optou, pediram para que desse alta para a criança, e a família ligou em Paranaíba e conseguiu que a criança fosse atendida lá. E lá eles foram. E, na verdade, o problema que a criança tinha era uma crise, ou era uma... Me chamou a atenção, porque a Bruna também teve, era sinusite. Então, não era nada tão grave, mas eles passaram por todo um transtorno, por todo um desespero, até que isso foi chegado a essa conclusão. Aí tinha uma outra mãe que também estava lá internada e a criança também precisava de vaga zero porque precisava ir para um pediatra. E para se conseguir um pediatra a essas alturas do campeonato, teriam que decretar vaga zero. Na vaga zero, como todos sabem, quando a pessoa sai daqui, o médico tem que acompanhar o paciente. Na maioria dos casos vai também uma enfermeira, além de ter que ir de ambulância. Só dessa forma é que lá em Campo Grande, aonde conseguir a vaga zero, que geralmente é na Santa Casa, é atendido. E aí o que acontece? O médico chega até lá, entrega o paciente para um outro médico da Santa Casa ou do hospital que foi atendido, e lá ele larga a criatura à moda um saco e volta para trás. Porque a partir desse momento, ele é responsabilidade do outro médico. Então, do meu ponto de vista, e eu acho que do ponto de vista de muita gente que passa por esse transtorno, não é uma situação muito fácil, a ponto de se ir para Campo Grande com uma vaga zero, somente para ver o que é que tem uma criança. Minha aula terminava às 10 horas, eu subia ali para saber o que estava acontecendo. A doutora que estava atendendo era a doutora Letícia, e a doutora Letícia foi acompanhando essa criança da vaga zero. Eu tive a curiosidade de perguntar para as secretárias que hora havia iniciado o plantão da doutora Letícia. Ela constatou no computador dela que se iniciou às 6. Eu perguntei que horas a doutora Letícia começou a atender o público. Ela começou a atender depois das 8.
A vaga 0 saiu daqui às 10 e eu perguntei quantas pessoas a doutora Letícia atendeu. E ela me disse 7 pessoas. Naquele momento, seu Alírio, tinha mais de 30 pessoas para serem atendidas ali. Entre eles está o André, que é o da ONG lá dos cachorros, podem perguntar para ele. Eu filmei a situação, disse a todos quem eu era e por que eu estava filmando. Havia 5 crianças, vereadora Rose. 3 deles estavam ardendo de febre. E uma delas já havia cessado a febre porque a mãe me disse, eu dei paracetamol. E eu perguntei a elas, desde que horas vocês estão aqui para serem atendidas? Desde as 7 horas da manhã. Aí eu procurei a Vládia, que é a diretora do hospital. Fui até ela, porque ela não poderia vir até mim. No caso, deveria estar muito ocupado na sua sala, com o ar-condicionado ligado, diante do seu computador. Eu fui até ela e perguntei a ela se de vez em quando ela tinha o hábito de sair da sala dela e conferir o que estava acontecendo lá na frente. Ela me disse, pode não acreditar, vereadora, mas eu tenho esse hábito. Aí eu pergunto, de vez em quando eu tenho esse hábito, foi o que ela me respondeu. Aí eu perguntei a ela se crianças com febre não eram prioridade. E ela me respondeu que não. Que as prioridades são estabelecidas conforme uma cartilha. Talvez o doutor Quaranta possa até me dizer que cartilha ou de que forma, se é a Organização Mundial da Saúde. Não são cartilhas, são protocolos. Como é um hospital de urgência, emergência, no caso, um pronto-socorro é atendido através de protocolos. Né? Então, claro que uma criança com febre pode ser um quadro de emergência? Sim. Pode ser um quadro... A febre, na verdade, é uma resposta imunológica, né? Seja ela viral, bacteriana, por fungo. Então, a prioridade está realmente na entrada, na pré-consulta. E o profissional plantonista, que eu acho que é aí que peca muita coisa, deveria olhar com bons olhos para cada tipo de caso que aparece. A doutora Cristiane é uma pediatra, uma pessoa do bem, trabalha direitinho, está sendo elogiada por vários pacientes que passam na mão dela. Porém, os colegas plantonistas, eles às vezes não têm tanta boa vontade de atender da forma como que deveria. Certo. E dá o caminho certo para a coisa. Pô, a partir do momento que a senhora está de plantão, são um clínico geral, está avaliando um quadro. Paciente, até a senhora é uma professora que às vezes dá aula de várias matérias, né? Como assim o clínico também poderia fazer a avaliação de vários procedimentos, tanto na criança quanto no adulto, no idoso, num politraumatizado. Então, a pessoa que está de plantão ela tem que olhar com bons olhos, põe para dentro, avalia, pede exame. Não necessariamente virar e falar, precisa passar para pediatra. Tem que ter uma pediatra, quer dizer, não faz mais nada a não ser isso. Ó. Tem que passar para pediatra, tem que passar por ortopedista, tem que passar pelo cirurgião geral. Ora, eu fazia plantão, eu pegava paciente, por exemplo, com abdômen agudo, eu identificava e acompanhava até o final. Atendia criança no meu plantão, 30, 40 crianças no plantão, atendia criança como pediatra. Eu não sou pediatra, mas eu atendia com o maior prazer. Certo. Então, eu acho que falta um pouco de boa vontade, sabe, vereadora? Então, eu falo para a senhora que não é fácil o trabalho de um hospital, mas a senhora tem que estar coberta de razão com algumas queixas que tem que ser feitas. Né? Eu acredito que, eu agradeço vai melhorar alguma coisa. Eu agradeço a sua resposta e peço que faça parte do meu pronunciamento. Então, eu penso da seguinte forma. No momento em que você manda uma criança para Campo Grande, além do desespero dos pais, você está gastando com motorista, você está gastando combustível, você está gastando pneu, você está pagando para uma médica, um plantão, e pagando para uma enfermeira que siga. Além de todo o desespero. E naquele dia, aquelas 5 crianças, que nem eu acabei de dizer, que 3 ainda estavam com febre, uma já havia baixado e a outra mãe estava ali, elas estavam desde as 7 horas da manhã. E eu até falei para a secretária, no caso para a secretária não, para a diretora do hospital, para a Vládia, que o que engorda o porco é o olho do dono. E eu acho que tanto ela quanto a secretária de saúde deveriam sair mais das suas salas e ir
ver como é que estão sendo atendidas as pessoas, não só nos hospitais, mas também nos ESFs. Qual é o tipo de atendimento que a nossa população está recebendo. E volto a dar aqui mais uma opinião minha. A secretária Rose, ou a Rosimari Barros, é a pessoa certa, no lugar errado. É uma excelente profissional como psicóloga. Mas eu lamento dizer que eu não vejo ela da mesma forma como secretária de saúde. Então, é uma pessoa certa no lugar errado. E já passou da hora do prefeito rever isso, porque até mesmo os médicos, alguns estão cobrando essa atitude, que talvez a cunhada não seja a melhor pessoa para ser a secretária de saúde. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, lamento que o meu tempo hoje vai ser pouco, por isso eu vou usar os meus 15 minutos do outro atendimento. Já falei aqui antes que os R$ 156.600 da doutora Cristiana, uma semana que ela faltou, vai nos custar R$ 11.555. Já ouvi por aí que depois que o dragão da Sônia Maran andou levantando a situação, que isso será descontado do salário dela. Mas eu também não vou me iludir que vão pagar para ela de uma outra forma. Para que ela não tenha prejuízo, talvez até mesmo em algum outro tipo de plantão, de ida, de qualquer coisa. Porque, me desculpe a sinceridade, mas otário em Chapadão do Sul é só a população que paga os seus impostos, que tem um município de 94 milhões de orçamento e a nossa saúde está aí, que é uma porcaria. E eu posso dizer que é uma porcaria porque o hospital municipal também, para quem não sabe, ele está sem autoclave. E o que é autoclave? O aparelho que esteriliza os equipamentos do nosso hospital está quebrado. Esses equipamentos para ser esterilizados estão sendo mandados, nesse momento eu não vou lhe permitir a parte, doutor Quaranta. Eles estão sendo mandados a Chapadão do Céu para ser esterilizado a custo zero. Gente, o técnico não está passando, eu fui cobrar da secretária, cobrei do Charles, me veio a resposta que o técnico não veio, mas está agendada a visita. Araiti, neste momento o que dá para ser feito? Pega-se um carro da prefeitura, ou um dos que estão em Campo Grande, vai até o técnico, busca ele, traz ele aqui, paga a hora extra para esse cara, mas bota a autoclave para funcionar. Eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar da seguinte maneira, economizando. Pobre sim, miserável não. Porque Chapadão do Sul, as pessoas que estão administrando esse dinheiro, não estão administrando o meu dinheiro ou o dinheiro dela. Porque talvez para a Sônia Maran buscar alguém para fazer isso, pagando do meu bolso em algo particular, é caro. Mas para os cofres da prefeitura municipal, eu garanto a vocês que não seria caro. Prova disso são os contratos fantásticos que estão sendo feitos aí, e basta qualquer um acompanhar através do Diário Oficial. 480 mil para aluguel de caminhão. O Elton já entrou com um pedido aqui nessa casa de um requerimento. Isso é o mínimo. 200 e poucos mil para segurança desarmada. Gente, pagar 5 mil para consertar uma autoclave, para esterilizar, isso é muito caro? Me desculpe a sinceridade, mas isso é uma vergonha. E eu vou continuar falando sobre a saúde nos meus próximos 15 minutos da outra sessão.